proposições simples e regras de inferência imediata. Vamos prosseguir com o nosso estudo, hoje vendo as regras de equivalência. As regras de equivalência têm esse nome porque a conclusão terá sempre o mesmo valor da verdade da premissa, ou seja, são proposições equivalentes. Se a premissa for verdadeira, a conclusão será verdadeira, se for falsa, a conclusão será falsa. Quem são as regras de equivalência? As regras de equivalência são conversão, obversão, contraposição. O que elas indicam? Elas indicam modificações que fazemos na premissa para construir a conclusão equivalente. Primeira regra, então, conversão. O que acontece na conversão? Uma proposição convertida de uma dada proposição é aquela em que você trocou de posição sujeito e predicado e manteve a mesma qualidade. Se você fez isso, só trocou o sujeito e predicado de posição e manteve a qualidade, você chegou na conversão. Vamos ver exemplo disso. Antes de ver exemplo, vamos ver quem que admite e quem não admite. Por quê? Porque a tipo O não vai admitir conversão. Então, se alguém pedir conversão de tipo O, não se aplica a regra. Porque O não faz conversão. Não tem sentido fazer conversão em tipo O. A gente pode até mostrar isso depois, no exercício. Quem que admite conversão sem restrição? Se aplica de olho fechado. Tipo EI. Mantém quantidade e qualidade e só troca sujeito e predicado para tipo EI. A tipo A, ela vai ter o que a gente chama de conversão restrita. Nós vamos mudar a quantidade também. Então, você troca o sujeito e predicado de lugar e passa a quantidade de universal, que é da A, para particular, e ela fica uma proposição de tipo I. Dá uma olhadinha nisso, então. Exemplo. Todo palhaço não é pessoa séria. Imagina que essa é uma proposição verdadeira, que a gente nem pôs o valor de verdade, porque só interessa praticamente a estrutura dela. Se ela é verdadeira, vai continuar verdadeira. Vamos lá. Sujeito palhaço, predicado pessoa séria. Tipo E, todo não é. Tipo E não tem restrição, então a gente não mexe em nada, deixa a quantidade e qualidade no lugar e só troca o sujeito e predicado de lugar. Então fica. Para todo palhaço não é pessoa séria, a conclusão fica, toda pessoa séria não é palhaço. Só inverteu o sujeito predicado. É um exemplo de conversão. Vamos ver em detalhe, agora a conversão do tipo E. É verdade que todo político não é honesto. Equivalência, regra de conversão de equivalência, então não me preocupo. Falou de verdade que está na premissa, vem para a conclusão. É verdade que todo honesto não é político. O que é que aconteceu? Era tipo E é uma conversão sem restrição, então repete quantidade, repete qualidade, não, todo não é, e troca de lugar, sujeito predicado, fica todo honesto não é político. Então é verdade que todo político não é honesto, logo é verdade que todo honesto não é político. Conversão do tipo I. É verdade que algum brasileiro é paulista, logo é verdade que algum paulista é brasileiro. Por que a resposta foi essa? Porque tipo I admite conversão, a conversão da I é sem restrição, então eu não vou mexer na quantidade, vai permanecer algum. Então se estava algum é, vai permanecer algum é, só vou trocar o sujeito e predicado de lugar. Então, algum brasileiro é paulista, isso é verdade, logo algum paulista é brasileiro também é verdade. Tipo A vai ter restrição. Restrição, eu vou pegar o todo e vou transformar em algum. Vamos ver, bonitinho. Olha lá. É verdade que todo paulista é brasileiro. Logo, é verdade que algum brasileiro é paulista. Atenção, conversão restrita mudou a quantidade do sujeito. Comecei com todo paulista, mas não pude manter esse todo quando o predicado ficou brasileiro. Algum brasileiro é paulista. Professor, por que isso aconteceu mesmo? Então vamos olhar um pouquinho em detalhe a tipo A, o que acontece quanto à distribuição.
Você se lembra que a distribuição, ela dá para a gente a situação do termo em relação ao seu conjunto. Quando eu falo todo paulista, o termo paulista está distribuído, isso é, ele se refere a todos os paulistas, ao universo inteiro dos paulistas. Mas olha a situação do predicado brasileiro. Ele está como predicado de uma afirmativa. Nas afirmações, eu não preciso estar me referindo, não preciso me referir à totalidade, ao universo do predicado. Inclusive, nessa proposição, a gente enxerga porque ela é verdadeira e fácil de compreender. Pega o universo de todos os brasileiros, eu precisaria considerar todos os brasileiros para que todo paulista brasileiro fosse uma proposição verdadeira? Não, eu sei que entre os brasileiros tem mineiro, goiano, potiguar, capixaba, um monte de coisa, né? Baiano, acreano. Você está tranquilo aí, como, né? Todo esse Brasilzão imenso, toda essa gente boa que é o nosso país. Mas o detalhe é o seguinte, não precisei considerar todos, bastou um subconjunto para chegar nos paulistas. Né? O que acontece? Na hora que eu faço a conversão, que brasileiro vem para o sujeito, é como se ele trouxesse junto essa não distribuição. Por quê? Porque no algum ele não está distribuído. Né? Quando o brasileiro virou sujeito, se eu colocar o quantificador algum, ele não está distribuído. Como esse termo, no mesmo significado de quantidade, na mesma atribuição de quantidade, que esse termo tinha na premissa. O que aconteceria se eu colocasse todo, fizesse uma conversão sem restrição no tipo A? Eu estaria fazendo um raciocínio do particular, porque eu teria considerado uma parte dos brasileiros, e aí eu teria transformado isso numa conclusão universal ou geral. Mas quando eu vou do particular para o geral, para o universal, eu não estou fazendo o que em lógica a gente chama de dedução, né? Que é um tipo de raciocínio que me leva para uma certeza. Eu tenho certeza, né, de que a conclusão é verdadeira. Quando eu faço do particular para o geral, eu estou fazendo uma indução. Então, a minha conclusão não é certa, a minha conclusão é provável. Né? Tem uma boa probabilidade de ser. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para trás para continuar mostrando. Então, não posso, num raciocínio dedutivo, que é isso que eu estou fazendo, que eu quero chegar na certeza, que é o caso da inferência imediata, que ela quer fazer isso, levar do particular para o geral. Eu tenho que ir do particular, que não está distribuído no predicado, ao particular que não está distribuído no sujeito. Como que eu marco a não distribuição do sujeito? Dizendo que a proposição é particular. Então, na verdade, por isso que a gente comentou e estudou classificação de distribuição lá no comecinho dessa série, porque nessa hora eu tenho que saber analisar a distribuição. Não adianta eu ficar tentando decorar, porque eu me embaralho, quem que é a restrita, que tem só a conversão, é A, é E, meu Deus do céu, que loucura. E, na verdade, não. O que está acontecendo é que eu estou fazendo esse tipo de raciocínio. Algum brasileiro é paulista. Então, conversão restrita, tipo A, eu vou de todo para algum, troca sujeito e predicado de lugar. Observe, e tipo O não admite conversão. Vamos comentar essa situação da O, então. Quando eu afirmo que é verdade que algum brasileiro não é paulista, eu ainda não posso afirmar que é verdade que algum paulista não é brasileiro. E a situação é, de novo, da distribuição. Né? Por quê? Porque agora eu tenho lá algum brasileiro, volta, algum brasileiro, né? Que está particular e vai para não é brasileiro, que é universal, porque o predicado na negativa está distribuído. Eu estou considerando a universalidade, estou considerando todos os brasileiros. Né? Então eu sei, e aqui é legal porque esse exemplo corresponde ao que acontece no cotidiano. Algum brasileiro não é paulista, certo? Tá bem? Então, você tem algum catarinense, por exemplo, ele é brasileiro, não é paulista, tá vendo? Beleza. É verdade mesmo. Mas eu não consigo tirar dessa verdade algum brasileiro não é paulista, a verdade é que algum paulista não é brasileiro.
Até porque isso eu também sei que não é verdade pelo cotidiano. Mas agora nem estou recorrendo ao cotidiano. O que acontece é o seguinte, ó. Algum brasileiro, ela está não distribuída. E agora eu estou excluindo os paulistas da totalidade dos brasileiros. Então eu estou indo do particular para o geral. Posso isso num raciocínio dedutivo, como é inferência imediata? Não posso. Então não pode ter a conversão. Do tipo, professor, mas e se eu trocasse a quantidade, a qualidade, né, de algum e a que ficasse é? Mas aí não é mais a conversão, porque a conversão mantém sempre a qualidade. Tá? Então aí eu estou fazendo alguma outra operação que já não é mais uma inferência imediata e nem sei, né, conforme a situação, aí se vai dar equivalência. Tá? Então não adianta. A conversão, eu troco sujeito e predicado de lugar e mantenho a qualidade sempre a mesma. Senão não é mais conversão.